Primeiro vácuo de Botez. O vazio de Botez foi descoberto em 1981 por Robert Kirshner e sua equipe. Esse buraco de 330 milhões de anos-luz parece a cicatriz de um universo ferido. Apenas 60 galáxias dividem um volume onde caberiam milhares. A densidade ali é inferior a 0,1% da média cósmica. Silêncio absoluto. Nem 1000 Via-Lácteas iluminariam o panorama, nem quebrariam a quietude. Os cosmólogos acreditam que proto-vazios menores se fundiram até esvaziar a zona, mas outros sugerem a marca de flutuações quânticas primordiais. Antes da recombinação. É mais do que falta de matéria. A escuridão pesa, envolve e oprime. Imagine um oceano sem ondas, sem correntes, um mar de nada que se expande além do horizonte mental. A luz que atravessa esta região viaja milhões de anos sem encontrar poeira para refletir, nem gás para absorver. Alguns modelos especulam que tais vazios influenciam a velocidade de expansão local, agindo como bolhas que desaceleram o universo. Próximo. Outros, por outro lado, sugerem que poderíamos estar diante de indícios de física exótica ligada à energia escura. Seja qual for a causa, atravessar o seu centro seria como atravessar um pântano insondável. Nenhuma civilização responderia, nenhum farol galáctico piscaria. Só restaria você e a certeza de que o todo também sabe ser nada. Hoje, levantamentos como o DSI sondam a sua penumbra, catalogam galáxias satélites fracas e rastreiam filamentos de gás ionizado. Com isso, refinam modelos de vazio hierárquico e calibram constantes cosmológicas emergentes. Supervácuo de Eridanus. Uma anomalia fria no fundo cósmico de micro-ondas revelou em 2004 um vazio de 1 bilhão de anos-luz. A sua temperatura, 70 microkelvins mais baixa que a média, sugere que a escassez de matéria drena energia para a radiação remanescente, deixando uma contusão térmica no firmamento. Os cenários para explicar isso são quase ficção científica. Uma colisão com outro universo durante a inflação inicial poderia ter desalojado matéria e calor, criando esse buraco termodinâmico. Outros físicos atribuem isso à estatística extrema, um golpe de sorte, ou azar, na loteria cósmica. Imagine um deserto onde até a luz esfria e as galáxias se dissolvem como miragens. Lá, a solidão é medida em escalas de giganos-luz. Analisar a correlação entre a mancha fria e a ausência de galáxias poderia redefinir a nossa compreensão do tecido cósmico. Cada novo dado levanta a questão: trata-se de um simples vazio ou da cicatriz de algo que aconteceu antes do início do tempo? Estudos de polarização do CMB e catálogos 2 MASS procuram correlações que confirmem a depressão térmica. Se a mancha for real, servirá como sonda para medir a força de maré de estruturas transhorizonte. A propósito, lembre-se de curtir para não perder os próximos vídeos. O Grande Atrator. Há cerca de 200 milhões de anos-luz, escondido atrás da zona de evitação da Via Láctea, uma atração gravitacional arrasta aglomerados inteiros a 600 km por segundo. Nem poeira nem estrelas permitem vê-lo. Apenas detectamos a velocidade anômala de milhares de galáxias que convergem para essa região. As teorias apontam para uma concentração maciça de matérias abasilígea escura e aglomerados. Notavelmente, o aglomerado norma, mas os dados não batem totalmente certo. Imagine um titã invisível a manipular fios cósmicos, movendo peças num tabuleiro que mal intuímos. A sonda Planck e levantamentos em infravermelho profundo sugerem que o grande atrator viaja, por sua vez, em direção a algo maior, o superaglomerado Shapley. Se o universo fosse um oceano, o grande atrator seria um redemoinho silencioso capaz de redirecionar correntes inteiras de galáxias. Cada nova medição amplia o mistério. O que acontece quando dois gigantes gravitacionais colidem? Existem outros atratores ainda mais poderosos escondidos na penumbra galáctica? Os radiointerferômetros do Sul continuam a mapear a zona de evasão.
A soma dos aglomerados Norma, Pavo II e Ara sugere um conglomerado de 10 elevado a Rm, cuja atração estende filamentos até a região de Laniakea. Horizonte de eventos. Não é uma parede nem uma superfície. É uma linha invisível, onde a velocidade de escape ultrapassa a luz. Do lado de fora, o tempo parece congelar. Do lado de dentro, o espaço estica-se como uma pastilha elástica à beira da ruptura. Para um observador externo, qualquer objeto que caia desacelera até ficar imóvel mesmo antes da borda. Para quem cai, a travessia acontece num instante e o retorno torna-se impossível. Este limiar é um laboratório natural de relatividade extrema. Ondas gravitacionais, radiação de Hawking e geometria distorcida se encontram num cenário sem testemunhas. Imagine uma porta sem maçaneta que leva a uma sala onde o relógio já não funciona. Alguns projetos, como a rede EHT, perseguem a silhueta desses limites, buscando comprovar teorias quânticas da gravidade que poderiam substituir a singularidade por um núcleo de Planck finito. Cada novo pixel dessas sombras confirma que o universo abriga regiões onde a lógica se desvanece, fronteiras que marcam o fim do ser, tal como o entendemos. Simulações de RMHD revelam turbulências de plasma que refletem fotões e geram ecos quase periódicos. Detectá-los permitiria sondar métricas alteradas por efeitos quânticos e descartar geometrias exóticas. Singularidade. Se o horizonte é a fachada, a singularidade é a cripta, um ponto onde a densidade tende ao infinito e as equações de Einstein se desfazem. A curvatura espacial dispara, o volume é anulado e a causalidade pode ser invertida. Ninguém sabe se é um ponto, um anel ou uma membrana quântica. As hipóteses vão desde cordas vibrantes até núcleos de rebote que ricocheteiam em direção a um novo Big Bang. Imagine um instante eterno, onde tempo e espaço são indistinguíveis, um batimento estático de pura realidade. Tentar descrevê-lo com palavras é como explicar a cor a quem nunca viu. Os esforços para unir relatividade e mecânica quântica resultam em teorias de gravidade quântica, laços, supercordas e geometrias não comutativas. Cada uma oferece mapas diferentes de um território ao qual nenhum viajante regressa. A singularidade é uma lembrança brutal da fragilidade do nosso conhecimento, um "aqui há dragões", inscrito no coração de cada buraco negro. Propostas como a gravidade arco-íris sugerem que a curvatura amortece em escalas de Planck e evita infinitos. Verificá-la exigiria registrar assinaturas espectrais de partículas virtuais escapando do núcleo. Sagitários. No centro da Via Láctea dorme um buraco negro com 4,3 milhões de massas solares. Há 26 mil anos-luz, o seu brilho em rádio revela eructos cósmicos quando engolfa nuvens de gás. Em 2022, o telescópio do Horizonte de Eventos revelou a sua silhueta alaranjada, um anel de fogo em torno de uma sombra absoluta. Sagitários. A estrela é o metrônomo da nossa galáxia. A sua gravidade regula as órbitas estelares e pode ter desencadeado ondas de formação estelar em épocas passadas. Imagine um vulcão escuro, cujos sopros moldam continentes de estrelas. Se uma grande nuvem molecular caísse em espiral, a explosão de raios-x e gama irradiaria até os confins do halo galáctico. Estudar seus flashes no infravermelho próximo ajuda a traçar mapas do espaço-tempo deformado e a medir com precisão a teoria da relatividade geral. Mas também nos lembra que, no coração do nosso lar, espreita um monstro sempre faminto. Acompanhamentos da estrela S0 traço. Durante 2018, mediram o desvio gravitacional para o vermelho com 10% de precisão, reafirmando a relatividade. As próximas órbitas de S0102 prometem examinar desvios minúsculos. A propósito, lembre-se de curtir para não perder os próximos vídeos. Tom 618. A 10,4 mil milhões de anos-luz, o quasar Tom
618 abriga um dos maiores buracos negros conhecidos, aproximadamente 66 mil milhões de sóis. O seu disco de acreção brilha 140 bilhões de vezes mais do que o Sol, o suficiente para eclipsar galáxias inteiras. Se o seu jato relativista apontasse para a Terra, a atmosfera ferveria e a superfície ficaria esterilizada em segundos. O TOM 618 desafia os modelos de crescimento dos buracos negros. Como acumulou tanta massa em tão pouco tempo após o Big Bang? Duas teorias disputam a resposta: colapso direto de nuvens primordiais gigantes ou fusões sucessivas de núcleos galácticos igualmente monstruosos. Imagine um dragão cósmico que devora estrelas como quem sorve pó. Cada fóton que escapa desse inferno percorre eras antes de atingir os nossos telescópios. É uma mensagem antiga de um universo jovem e violento. O seu estudo ilumina a relação entre buracos negros e evolução galáctica, mostrando que a destruição e a criação andam de mãos dadas. O Very Long Baseline Array desvenda a morfologia do seu jato, que ultrapassa um megaparsec. Variações no brilho indicam instabilidades Kelvin-Helmholtz, úteis para estimar a viscosidade do plasma ultrarrelativista. Magnetares. Quando uma estrela massiva morre, o seu núcleo pode colapsar até formar um magnetar, uma esfera de 20 km com um campo magnético 10 elevado a R vezes superior ao terrestre. Uma pequena ruptura na sua crosta libera energia comparável à que o nosso Sol irá irradiar em 100 mil anos. Em 2004, a explosão do magnetar SGR 1806-20 saturou satélites e comprimiu a ionosfera terrestre por milissegundos. Imagine um ímã cósmico tão poderoso que deformaria os seus átomos a uma distância planetária. As linhas de campo torcem-se como cordas tensas. Quando se rompem, desencadeiam rajadas de raios-x e gama que poderiam fritar a eletrônica orbital e danificar as camadas superiores da atmosfera. Os magnetares são laboratórios naturais de física nuclear e de partículas. O seu estudo poderia esclarecer como a matéria se comporta em densidades supranucleares e talvez explicar a origem das misteriosas rajadas rápidas de rádio, FRB. Elas são um lembrete de que a beleza cintilante do céu esconde dinamite magnética. Observações do NICER detectaram oscilações quase periódicas em J0740-6620. O padrão sugere rupturas da crosta a 10 RK, fornecendo pistas sobre a elasticidade da rede nuclear e a existência de exótons. Fluxo escuro. Em 2008, astrônomos que analisavam dados do WMAP detectaram que aglomerados a 2,5 a 3 mil milhões de anos-luz se deslocavam juntos em direção a uma região além do horizonte observável. Nenhuma massa visível explica tal coerência. O fluxo escuro sugere uma atração proveniente de fora do nosso universo visível, talvez estruturas colossais ou a marca de multiversos adjacentes. Imagine um rio invisível arrastando continentes inteiros sem deixar vestígios na superfície da água. Se confirmado, o fluxo escuro desafiaria a cosmologia. Padrão, o que implica que o inflatório tudo o que existe poderia ser apenas uma bolha num oceano maior. Novas missões, Rosita, Euclide, tentarão mapear melhor a velocidade peculiar dos aglomerados e distinguir se o fenômeno é real ou uma ilusão estatística. Até lá, o fluxo escuro permanece como um eco inquietante de algo que talvez nunca veremos. Os mapas de lentes gravitacionais fracas da Rosita sugerem gradientes de potencial alinhados com o fluxo. Se persistirem após a filtragem estatística, apontariam para complexas anisotropias primordiais do espaço. Buracos negros errantes. As fusões galácticas e os impulsos gravitacionais podem expelir buracos negros para o vazio intergaláctico. Simulações indicam que milhões vagam apenas na Via Láctea. Sem disco de acreção, eles são totalmente escuros até deslocarem estrelas ou atravessarem nuvens. Imagine um predador cego e silencioso a atravessar um sistema planetário. Órbitas deformam-se,
Marés destroem luas, atmosferas evaporam-se, e ninguém compreende a causa até ser tarde demais. Em 2022, microlentes gravitacionais permitiram identificar o primeiro candidato a buraco negro isolado de massa estelar, a aproximadamente 7 massas solares, a 5.000 anos-luz. Esses fantasmas obrigam a melhorar a vigilância cósmica. A rede de interferômetros LIGO-CAGRA e futuros telescópios infravermelhos tentarão captar os seus súbitos traços dinâmicos. Mesmo assim, eles podem passar ao nosso lado sem se despedir. Gaia DR3 revelou acelerações incompreensíveis em várias anãs vermelhas. Modelos dinâmicos situam um buraco negro fugitivo massivo a menos de 150 parsecs, lembrando-nos da urgência de vigiar o halo solar próximo. Grande Muralha Hércules Corona Borealis, cartografado em 2013, este colosso estende-se por 10 mil milhões de anos-luz e agrupa quasares, superaglomerados e filamentos de matéria escura. O seu tamanho viola o princípio cosmológico da homogeneidade, que limita as estruturas a menos de 1.000 milhões de anos-luz. Imagine uma tapeçaria cósmica tecida com fios de luz e sombra, onde cada galáxia é um nó. Como surgiu algo tão vasto em apenas 4.000 milhões de anos após o Big Bang? Algumas hipóteses invocam variações gigantescas de densidade no início. Outras dizem que a muralha é a projeção aparente de múltiplas estruturas alinhadas. Seja como for, a sua mera presença incomoda os modelos de inflação e obriga a repensar a distribuição da matéria escura. Contemplá-la é compreender que o universo não é apenas imenso, mas capaz de uma arquitetura inconcebível. E o mais impressionante, mal vimos o vestíbulo. Algoritmos de percolação aplicados a quasares SDSS-DR16 revelam extensões contíguas que ultrapassam 12 gigaluzes. Validar a sua continuidade questionará a isometria estatística e forçará a revisão dos parâmetros inflacionários. Obrigado por assistir e lembre-se de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar com seus amigos, para não perder os próximos vídeos. Até breve!